Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel. Quero saudar aqui o pessoal da internet que está nos assistindo. Hoje vai ficar disponível, às 6 horas. Venha nos visitar aqui na igreja, serão bem-vindos. Aqui na rua Felipe de Moura, 188. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 21. Os irmãos acharam? Daniel, capítulo 1. A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Somente aqui o capítulo 1. Irmãos, para entendermos aqui o livro de Daniel e o capítulo que nós vamos aqui estudar, precisamos voltar um pouquinho e entender o contexto
o que estava acontecendo para que acontecesse isso que a gente acabou de ler aqui no reinado da Babilônia com Daniel e os seus amigos. Voltando um pouco, a gente vai ver Israel, na época dos juízes. A gente vai ver que Deus governava o povo de Israel e levantava juízes como líderes, simplesmente para direcionar toda a multidão, todo o povo, para adorar o Deus. Mas o povo, vendo os vizinhos, que todos os vizinhos de Israel tinham rei, eles pediram a Deus também um rei. E o Senhor deu um rei para eles. E na época, o Senhor levantou Saul como rei de Israel. Foi um homem escolhido por Deus. Mas Saul se desviou dos caminhos do Senhor e fez o que não era reto diante de Deus. Então o Senhor levantou Davi, um grande Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem para governar. E foi um grande rei de Israel, conquistou muitas nações. E depois de Davi veio Salomão, o homem mais sábio da terra, o homem mais sábio de entre os reis de Israel. E foi um grande líder também. Depois de Salomão veio Roboão. Aí as coisas começaram a ficar um pouco piores para o povo de Israel. O Roboão teve uma separação dos reinos. Se separou para o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Teve essa separação. E com o reino do sul, Judá, teve Roboão como o primeiro rei. No reino do norte, Israel, teve Jeroboão I como seu primeiro rei. Em Israel, no reino do norte, os reis, todos os reis que vieram, fizeram coisas que desagradaram o nome do Senhor. Cada rei que vinha de um rei pior que o outro. E a situação ficava cada vez mais deplorável na cidade de Israel. E o Senhor levantava profetas, nós vemos aqui os profetas menores, alguns deles profetizando a Israel, dizendo: se converta, resolva seu problema com Deus, volte para o Senhor. Mas o povo cada vez mais se afastando. Até que caíram no ano 722 a.C., o povo caiu e veio a Síria e levou o reino do norte, Israel, para o cativeiro. Aí agora vemos o cenário do reino do sul, Judá. No reino do sul vieram alguns reis bons, alguns reis ruins. Mas o povo adorava a Deus e vinha um outro rei ruim e o povo adorava ídolos, adorava Baal, adorava Azera e criava ídolos. E este povo ficou neste sobe e desce. Adorava a Deus, de repente o povo se rebelava e começava a adorar outros deuses. Até que os profetas profetizavam: cuidado, vai vir o juízo sobre vocês. Primeiro caiu Israel e depois Judá caiu consequentemente no ano 605. É onde a história de Daniel se enquadra aqui. No ano 605, Nabucodonosor invadiu e sitiou, tomou conta da cidade de Judá e de Jerusalém. E caiu, foi o rei que nós acabamos de ler aqui no capítulo 1, do versículo do 1. Nós vemos Jeoaquim caindo diante de Nabucodonosor. Agora, o cativeiro viria também para o povo de Judá por conta de desobediência à voz do Senhor. Então, este povo que agora saiu da terra de Judá e de Jerusalém, estavam como cativos, estavam apavorados, evidentemente, porque não estavam mais na sua terra natal. O Deus a quem eles serviam já não era o Deus presente, porque ele tinha tirado este povo e levado cativo para a Babilônia. E este povo que tinha como templo, por exemplo, o seu grande reduto, agora estava destruído. Nabucodonosor entrou em Judá, entrou em Jerusalém, saqueou o templo do Senhor, o templo onde o povo judeu, nós lemos a história do povo judeu, onde o templo era algo que representava a presença do próprio Deus. E vemos, por exemplo, no capítulo 7 de Jeremias, onde Jeremias fala: olha só, vocês acham que o templo é o reduto da presença de Deus, mas vocês não entendem, vocês como a própria pessoa que precisa habitar o Senhor. Ou seja, o povo judeu, o povo de Deus, eles viviam de qualquer maneira, mas o templo representava a presença de Deus. Logo, se o templo estava intacto, a coisa estava tudo bem. Eles mentiam, eles se prostituíam, eles viviam de qualquer maneira, mas o templo estava bem organizado. Aí no capítulo 7 de Jeremias, como disse, Jeremias profetizou e disse: olha só, vocês estão perdidos, porque acham que só porque o templo está tudo bem, vocês estão bem, mas não está. Eu já não habito com vocês. E a profecia de Isaías, por exemplo, no capítulo 39, versículos 5 a 7, abre assim por sua Bíblia, por favor. Isaías, um pouco antes.
dos profetas maiores. Isaías, capítulo de número 39, versículos 5 a 7. Isaías, capítulo 39, versículos 5 a 7. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Note aí que Isaías já profetizou antes de acontecer toda a tragédia. Vai acontecer se você não voltar para a minha presença. E eles, infelizmente, se rebelaram contra o Senhor e aconteceu o que aconteceu. Então todo o povo ficou mal, evidentemente. Ficaram arrasados por conta dessa situação. O povo de Israel, que tinha a fama de vencer os seus vizinhos pelo poder que tinha, não em suas próprias forças, porque era uma nação pequena comparada a outras vizinhas, mas pelo Deus que elas serviam, agora era cativo de um povo estranho, de um povo inimigo. E vemos, por exemplo, no livro de Lamentações de Jeremias, onde Jeremias lamenta profundamente o que aconteceu e vê nas ruas de Judá e nas ruas de Jerusalém as pessoas sem nada para comer, porque toda a sua provisão foi tirada e levada para a terra inimiga. E agora as pessoas que foram levadas para lá estavam sem saber o que iria acontecer. E o livro de Daniel serve justamente para trazer conforto a todos aqueles que estavam no exílio, a todo o eleito, a todo o povo de Deus que estava naquela situação, que estavam sem saber como lidar com esta perda tão grande que tinha como amável o templo, a terra de Israel. Agora estava perdida. E este livro de Daniel serve para trazer esta paz. E no versículo 2, Daniel já traz essa tranquilidade, quando ele diz: o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim. Porque no cenário e na visão que todos estavam dos exilados, a ideia e a visão é de que o povo dos babilônios, ou o inimigo, era superior ao povo de Israel. Os deuses dos babilônios era superior ao Deus de Israel. Mas Daniel e o livro de Daniel traz a verdade de que não era bem isso que estava acontecendo. Tudo o que estava acontecendo, toda a tragédia, todo este mal, foi o Senhor que trouxe para o povo judeu. Amém? Então este é o contexto do livro de Daniel e o propósito do livro. O livro é dividido em duas partes, livros históricos até o capítulo 6, e depois do capítulo 7 são visões proféticas que nós temos em pequeno apocalipse no Antigo Testamento. Então, nos capítulos 1 a 6, nós vemos as histórias do que aconteceu com este homem Daniel e com seus amigos, e como Deus protegeu estes homens mesmo em uma terra inimiga. Certo? E quando Nabucodonosor entrou e levou os utensílios do templo e alguns ouros, algumas pedras preciosas para a Babilônia, e também levou os jovens, eles escolhiam jovens entre as nações que eles venciam para ajudar o seu reino. Era uma jogada inteligente da Babilônia. Eles entravam, conquistavam uma nação, ao invés de colocar todo mundo como escravo, eles escolhiam os mais inteligentes, os nobres, os filhos da família real, pegavam essas pessoas, principalmente os mais jovens, para moldar estes jovens, para que eles pudessem ser de acordo com a nação que eles foram tomados. Então, o que aconteceu aqui? Ele entrou em Judá, pegou os nobres, dentre eles Daniel, Misael, Ananias, Azarias, pegou estes jovens, levou para a Babilônia e moldou estes jovens para que estes jovens agora pudessem servir a terra da Babilônia. Então era uma jogada muito inteligente que eles faziam. Eles pegavam estes jovens. Os estudiosos acreditam que Daniel e os amigos tinham por volta de 15 a 17 anos. Então eram muito jovens. Na cultura judaica, até a partir dos 12 anos, a criança podia entrar no templo e aprender. Então, quando Daniel foi para a terra de Babilônia, ele já tinha boa instrução
da palavra de Deus. Por isso a importância de instruir os filhos, os jovens, com a palavra de Deus. Quando Daniel tinha 15, 17 anos, como disse, ele já tinha passado um bom tempo diante dos sacerdotes no templo, ouvindo e aprendendo da palavra de Deus. E quando estes jovens entraram neste governo da Babilônia e tomaram, e o Nabucodonosor tomou estes jovens, vemos aqui no texto que ele pediu para Aspenaz, um líder, pegar estes jovens e instruir eles durante 3 anos, para que eles pudessem ficar preparados para servir diante do rei. Qual era a ideia? Era tirar completamente a identidade do povo judeu. Eles deveriam esquecer completamente quem eles eram, o que aprendiam, o que aprenderam, toda a sua estrutura de conhecimento deveria ser zerada. Por isso, um estudo intensivo durante 3 anos. E uma estratégia muito forte com os conquistados era pegar estes jovens e não só estudar, não só ensinar a ciência, ensinar todo o conhecimento que havia em Babilônia, que era muito grande na época, mas mudar tudo, ou seja, mudar uma língua. Antes eles falavam hebraico, agora eles iriam mudar para o aramaico. Foi tão profundo isso que na época de Jesus Cristo, por exemplo, os judeus falavam aramaico. Então eles mudaram completamente. Os únicos que falavam hebraico era o pessoal do templo. Então teve esta mudança drástica na língua. Não só na língua, mas também nos seus costumes, porque eles iam estudar. E à medida que eles fossem estudando, eles iriam ser doutrinados. Então, quando o povo de Babilônia pegou estes jovens, eles tiveram três estratégias para mudar a identidade completa daqueles jovens. Primeiro, como vemos aqui no texto, eles iriam ensinar os conhecimentos por meio de suas ideologias e por meio de suas religiões. O que eles faziam? Pegavam esses jovens e esses jovens iam aprender ciência, eles iam aprender a geografia de todo o mundo, eles iam aprender sobre astronomia, sobre química. Então, na época, a terra de Babilônia era muito avançada em toda essa ciência e esse conhecimento. Então, eles iam pegar estes jovens, que eram jovens que já tinham uma certa inteligência, um grande conhecimento, para que estes jovens pudessem aprender coisas novas. Só que havia um problema aí, porque nenhum conhecimento, nenhuma educação é neutra. Nenhum conhecimento que é transmitido é neutro, somente conhecimento. Os jovens que estavam aprendendo em Babilônia, eles iam aprender a ciência da astronomia, mas estavam interligados ao esoterismo, à astrologia. Eles iam aprender química, mas estava diretamente ligado à alquimia, à magia. Então, todo o conhecimento que eles teriam, teria algum tipo de idolatria no meio, algum tipo de cosmovisão anticristã ou antijudaica dentro destes conhecimentos. Por isso, eles precisavam estudar durante 3 anos. Nós vemos aqui, irmãos, a importância e a preocupação que nós precisamos ter quando nós vamos aprender, por exemplo, na nossa escola, ensino médio, ensino fundamental ou na faculdade. Nenhuma educação é neutra. Sempre existe um polo ou um alicerce muito forte para onde este conhecimento está sendo direcionado. Na filosofia, na psicologia, na medicina, em enfermagem. As pessoas pensam, poxa, meu filho não vai ser professor ou não vai ser pedreiro, mas ele vai ser um enfermeiro. Ele vai estar livre de qualquer influência mundana. Nunca estaremos livres de qualquer influência mundana. Precisamos ter o devido cuidado para assimilar o conhecimento, aprender, crescer em conhecimento, mas sempre mantermos a nossa base cristã. Nós vamos aprender agora numa série com o presbítero Alessandro, tivemos agora na quarta-feira, da cosmovisão cristã, onde em Gênesis nós temos o primeiro alicerce para entendermos aonde nós devemos pisar e onde nós não devemos pisar. E o maior de todos os alicerces é Deus criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Deus e tudo o que acontece tem um controle absoluto do Senhor. Então, jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias, agora
receberiam novos conhecimentos, mas eles deveriam permanecer firmes nos conhecimentos que já tiveram antes de entrar em Babilônia. Outra estratégia do povo qual era? Eles mudavam os nomes. Como disse, eles queriam mudar completamente e apagar a identidade judaica daquele povo. Então eles mudaram o que eles conheciam ou adaptavam o seu conhecimento ao conhecimento babilônico, mas também agora eles mudaram um nome. Veja aí no texto de Daniel, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. O nome Daniel, irmãos, no hebraico significa Deus é juiz. Deus é meu juiz. Ele ganhou lá na Babilônia o nome de Beltesazar, que significa Bel protege a vida dele. Bel era um deus babilônico. Então o que ele fazia? Ele pegava este jovem e mudava até o seu nome. E o nome é uma grande identidade nossa. À medida que muda o nome, isto muda a mentalidade e a pessoa como um ser. O seu interior muda. E para o povo judeu, o nome era muito significativo. Não era só uma rima ou algo bonito. Até porque os nomes que a gente leu aqui nem todos são tão bonitos assim. Azarias, por exemplo, não é um nome muito belo para se colocar num filho. Mas a ideia do povo judeu era o significado do seu nome, sempre ligado ao Deus ou à circunstância que o Deus de Israel colocou dentro do povo. Então o que o babilônio fez? Pegou este nome e mudou com o seu significado. É como pegar um nome bíblico aqui, Daniel, Ananias, Ana, e pegar Ana e mudar o nome para Iemanjá. Isso causa estranheza em nós. Imagine para o povo judeu que tinha um apreço muito maior para o seu nome. Alguns de nós nem sabem o significado do próprio nome, mas o povo judeu tinha um apego muito grande ao próprio nome. E nesta terra inimiga agora mudou o seu nome. Daniel, que significava Deus é meu juiz, agora Beltesazar, que significa Bel protege a vida dele. Ananias, que significa o Senhor mostra graça, agora se chamará Sadraque, que tem um significado, o comando de Acu, um outro deus babilônio. Misael, quem é como Deus? Mesaque fez uma brincadeira com o nome de Misael. Quem é como Deus? Botou Mesaque. Quem é como Acu? Que era um deus babilônio. Azarias, o Senhor meu auxílio, agora seria chamado de Abednego, servo de Nebo ou servo de Nego. Então note que estes jovens, receberam novos nomes com novos significados para apagar da sua vida a sua própria religião. Então eles queriam apagar o conhecimento que tinha sobre o mundo, ou a cosmovisão judaica sobre o mundo. Eles queriam apagar a religião deste povo. Se eles acreditavam que Deus era o juiz, o protetor, o guardador, agora eles deveriam acreditar que quem guardava, quem protegia era Acu, ou Nebo, ou Nego, ou os deuses da Babilônia. Uma nova investida também, uma investida diferente vinha sobre eles. A mudança de alimentação. Nós sabemos muito bem, irmãos, que esta ideia de alimentação é muito cara para o judeu. Porque envolvia uma lei cerimonial. Então, eles queriam também agora mudar a alimentação deste povo conquistado. E até na nossa nação, por exemplo, a gente identifica alguém pela alimentação que tem. Eu gosto de um acarajé. Esse camarada é da onde? É Bahia. Então, a sua própria alimentação também demonstra quem você é e de onde você veio, qual é a sua nação e qual é o seu povo. Aqueles que gostam de uma buchada de bode, a gente já sabe identificar. Quem come pequi no arroz, que é terrível, já sabemos de onde é. Então a alimentação mostra muito também de onde a pessoa é. Então se a pessoa quer mudar completamente a identidade de alguém, não muda somente a língua, não muda somente os costumes e o conhecimento, mas também a alimentação.
Mas para o povo judeu, isso é muito caro, por quê? Por conta das determinações de Deus dadas a Moisés para entregar para o povo judeu. E agora, se Daniel podia, e os amigos dele, podia muito bem reter o conhecimento sem que adorasse o Deus estranho, pudesse reter o conhecimento sem que pudesse danificar a sua cosmovisão judaica, se ele pudesse mudar o seu nome, mas entendendo quem de fato era o Deus dele, agora na alimentação ele não podia abrir mão, porque era uma determinação direta de Deus a Moisés e de Moisés ao povo. Era uma lei, um costume que deveria ser seguido e servido na risca. E na alimentação aqui, irmãos, nós temos grandes dificuldades para o povo judeu. Por quê? Porque além de eles quebrarem a lei cerimonial com a dieta alimentar, eles também quebrariam as leis morais, porque toda alimentação babilônica era oferecida a deuses. E não era que era um culto separado para alimentação e depois trazia. Não, na hora da alimentação era feito um culto de louvor a estes deuses, e estes deuses abençoariam estes alimentos e eles comeriam estes alimentos. Então o povo judeu e os meninos aqui, eles quebrariam tanto a sua lei cerimonial como a sua lei moral. Ou seja, eles adorariam outros deuses, bem como eles quebrariam a sua dieta colocada pelo próprio Deus na lei mosaica. E isso eles não poderiam fazer. É aí que eles bateram o pé e falaram, não. Para mim não dá. Eles foram firmes, eles amaram a Deus acima das coisas. Irmãos, e diante de todas essas informações, até agora, a gente pode olhar, se olharmos para numa leitura mundana, ou mostrar para qualquer homem do mundo, pessoa do mundo, ele vai olhar isso aqui como grandes oportunidades. Por quê? Estes jovens foram para uma das maiores nações da época. Eles foram estudar nas maiores universidades da época. Eles não comeriam qualquer coisa, marmitex. Eles comeriam do manjar do próprio rei. Eles falariam uma língua comum para todo o povo da época. Então veja, para qualquer outro jovem isso seria uma grande oportunidade. Poxa, ele está indo para onde? Ele está indo como se fosse para os Estados Unidos, estudar em Harvard. E eles não ficariam em alojamento, eles ficariam em um palácio muito grande com o rei, como se fosse uma casa branca. Ele não comeria qualquer comida, eles comeriam da mesma comida presidencial. Era um privilégio. Não para quem não é do mundo. Para aqueles jovens, isto era uma afronta contra o seu próprio Deus. Aquelas oferendas que para os outros jovens foi um manjar, foi um achado. Para qualquer outro jovem judeu, falou assim, foi terrível perder a nação, mas Deus já está nos abençoando nessa nova terra. Porque agora eu estou comendo do bom e do melhor. Agora eu estou tendo o melhor conhecimento que tem de toda a nação, de todos os povos vizinhos. Eu estou sendo privilegiado. Para estes jovens foi uma grande dificuldade. Por quê? Porque estava indo contra os padrões do Senhor que eles serviam. E eles bateram pé firmes. Não temos condições de aderir isto. A alimentação não dá. Só que incrível, irmãos, a sabedoria daqueles jovens é que eles não bateram o pé e falaram assim, olha só, diante da mesa disse assim, olha, eu não vou comer isso. Não. Quem resiste à oferenda e ao pecado, ele analisa, ele pensa, ele vê antes. Eles analisaram muito antes disso acontecer. Eles organizaram tudo o que devia fazer para não se alimentar. Eles não foram ignorantes, falaram assim, eu não vou comer isso daí e ponto final. Não. Eles conversaram com o seu responsável. E ali nós vemos a mão do Senhor nos mínimos detalhes. Porque um homem de uma terra inimiga, que era responsável de vários jovens, para levar estes jovens formados diante do rei. Este homem era um homem importante, Aspenaz era um homem importante, de confiança do rei. Agora este homem teve atenção, carinho, diz o texto, misericórdia por um adolescente.
Este adolescente conversava com este homem e este homem considerou ajudar este adolescente. Por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre eles. E Daniel teve sabedoria, não bateu o pé, não, eu não vou comer isso aqui. Ele teve sabedoria, conversou com o chefe. O chefe falou assim, rapaz, não vai dar, porque você vai comer só legumes e água. Quem come legume e água não vai muito bem. Vai ficar com uma aparência não muito boa. Cadê a proteína desse negócio? E aí ele falou o seguinte, faz o seguinte, faça um teste conosco durante 10 dias. Se você, durante esses 10 dias, vê alguma diferença em nós, você pode agora, então, nos dar sempre este alimento. Pode ser combinado? Ele falou, tudo bem. E durante 10 dias, eles comeram legumes e água. E durante esses 10 dias, tiveram grande diferença. Diz aqui o texto que lemos, que a aparência deles era muito mais robusta, muito melhor do que a aparência de outros. Pois vemos aqui o milagre de Deus. Ninguém fica 10 dias comendo legumes e água e fica muito bem mais aparente do que outros. 10 dias é pouco tempo para trazer grandes diferenças a ponto de eles perceberem que eles estavam muito mais robustos do que os outros. Mas o Senhor agiu. Por quê? O Senhor age milagrosamente pelos que são fiéis a Ele. Irmãos, aqueles que são fiéis não ficam desamparados. Aqueles que são fiéis ao Senhor são prósperos naquilo que faz. E eu não estou aqui pregando a teologia da prosperidade, onde se você serve a Deus, você vai ser bem-sucedido em tudo. Não, não. Mas eu quero dizer a vocês que se você abrir mão das oferendas do mundo, você não vai perder o seu emprego por isso. Ou se você perder o emprego, você não vai perder a passar fome. Diz o salmista, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Se você está sendo apertado no emprego para ser injusto, ser mentiroso, para vender uma coisa que não é para vender, e você vai achar que você vai ficar para trás se você não fizer isto, que você vai ser mandado embora, os seus filhos vão passar fome, a sua família vai passar dificuldade, se você não mentir, saia disso, entenda, o Senhor cuida dos fiéis. O Senhor protege aqueles que são fiéis. E o povo, diz aqui o texto, que não houve em Babilônia jovens mais inteligentes, mais bonitos, mais saudáveis do que Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por quê? Porque foram fiéis ao Senhor. Aqueles que abraçaram as suas oferendas, as oferendas do mundo, disseram, agora está tudo bem, agora vai ser maravilhoso, não ficaram tão bem quanto aqueles jovens. E você pode notar que Daniel foi tão bem avaliado pelo governo, e ele foi tão bem evoluído, ele evoluiu tanto, e teve tanta inteligência, e tanto preparo, que ele ficou, aqui no último versículo do texto, ele ficou até o 1º ano do reinado de Círio. Ele foi bem sucedido na Babilônia, vieram os assírios, dominaram a Babilônia, ele também foi e serviu na corte real deste novo império. Por quê? Porque ele era fiel ao Senhor. E diante disso, irmãos, nós temos algumas aplicações para a gente acabar. Diante deste texto. Primeiro, o Senhor controla a história. Mesmo que tudo pareça perdido, Ele está cuidando de cada detalhe para que sua vontade seja feita. Se não crermos nisso, nós sempre seremos influenciados e nunca influenciaremos. Se não tivermos isto como propósito firme em nosso coração, diz o texto que Daniel, ele se decidiu fortemente. Por quê? Porque ele era uma pessoa decidida, ele sabia do que queria, ele sabia o que era. E ele era um servo de Deus. E ele sabia que o Senhor controlava tudo. E quando a gente sabe quem é o Senhor e como o Senhor controla absolutamente todas as coisas, a gente não é influenciado. Porque a gente vê a mão de Deus e a gente vê aquilo que procede do mundo. E a gente não consegue ser influenciado por isso. Uma outra aplicação não é sobre as circunstâncias, nós aprendemos aqui, mas é sobre caráter, é disposição do coração. Eles eram crentes na Judéia, em Israel. Eles eram crentes em Jerusalém.
Agora eles foram para uma terra inimiga, continuaram sendo crentes. Eles adoravam a Deus no templo de Salomão, aquele templo maravilhoso. Mas também eles adoravam a Deus no meio de adoradores de Acu, no meio de adoradores de Nebo. Porque não é o lugar que faz toda a diferença. É o seu coração voltado para o Senhor. É o coração transformado. Ah, poxa, mas eu não tive chance. Foi uma tentação muito grande. Eu tive que abraçar aquela oportunidade. O Senhor sempre nos dá uma saída para fugirmos dessas tentações. Terceira e última aplicação. A santidade tem um preço, irmãos. Em um mundo que não leva em consideração o espiritual, seremos taxados de loucos, bobos, moralistas, antissociais, exagerados. Sempre foi assim com os nossos antepassados e não será diferente agora. Ser santo na escola, ser diferente no trabalho, vai ter um preço. Mas você nunca vai ficar desamparada. Mas terá um preço. Você vai ficar excluído de grupo. Já contei aqui, por exemplo, na escola bíblica, no meu trabalho, o pessoal contando, eu seguia a instrução do pastor de chegar na segunda-feira, onde todo mundo começa a falar do que fez no domingo, que aprontou, que fez isso, que foi da festa e tal. E no meio daquele bafafá, eu falei, eu fui no culto ontem, a palavra foi maravilhosa. A pregação do pastor foi sobre isso e isso e aquilo. Aquele silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Aquele climão tomou conta, o pessoal começou a se afastar. Você ser diferente no seu trabalho, você vai ser excluído naturalmente. Por quê? As pessoas querem esbanjar a sua vida mundana e mostrar o como foi gostoso e como é gostoso se alimentar dos manjares deste mundo. E você vai dizer, não, eu não me alimento disso. O meu alimento é outro. A minha vida é outra. E haverá sempre, sempre haverá um preço. Mas sempre, sempre valerá a pena. Você nunca vai chegar no final da sua vida e vai dizer, poxa, eu perdi tanta coisa na minha vida. Não vai dizer. Vai dizer, como disse Paulo no final de sua carreira, eu combati um bom combate. Eu venci. Eu alimentei a minha alma. Isso valeu muito a pena. Você nunca vai encontrar um cristão no final de sua carreira que vai dizer assim, poxa, eu deveria ter pecado mais. Eu deveria ter errado mais. Não, não, não. Ele vai dizer, foi uma maravilha ser marido de uma só mulher. Foi ótimo ser mulher de um só marido. Foi maravilhoso servir ao Senhor diante de tantas propostas. Foi bom ser um advogado dentro de muitos advogados que mentiam e passavam a perna nos outros. Foi maravilhoso eu ser um crente que servia a minha profissão, mas louvando ao meu Senhor. Ninguém no final de sua carreira vai se arrepender de tê-lo buscado ao Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Sacrifício remidor no sangue do bom Redentor.
encontrar e com os salvos cantarei.